Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa 31ª rodada, a gente está fatiando o raio-x em 4 programas. Um sob a ótica do Vitória, a perspectiva ali da luta pela permanência. Outro dentro dessa mesma região da tabela, direcionado ao Fortaleza. Esse vídeo aqui, ele é destinado ao Ceará, que eu diria, Cássio, que nessa rodada deixou para trás de vez qualquer fantasma do rebaixamento e a gente vai mergulhar nisso dentro de alguns instantes, tá? Esses 3 vídeos se encaixam ainda à quarta parte, que é destinada ao Bahia, e aí uma luta acima, uma luta, eu diria que agora a luta do Bahia já é pela fase de grupos da Libertadores. Nós já consideramos o Bahia basicamente garantido dentro de mais uma Libertadores, tá? Esse vídeo aqui é sobre o Ceará e, como todo raio-x que entra no 45 minutos, é oferecido pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, a Bet de Vinícius Júnior, a Bet que ganhou destaque essa semana por uma propaganda no time certo sobre outros aspectos da vida de Vinícius Júnior, tá? E a Bet do 45 minutos aí, 8 anos estamos juntos nessa caminhada, tá? Cássio, agora a gente começa a falar do Ceará, que colocou um ponto final no que poderia ser o agravamento de uma crise, tá? Foram ali 4 jogos, sendo 3 derrotas e um empate com o Sport, que tem quase o peso de uma derrota Ainda nesse mais abrindo retrato pla do campeonato, né, ainda abrindo o mais placar, na reta levando o gol no final. finalzinho, né. Isso. 4 jogos de repercussão muito negativa para o Ceará, mas veio o segundo jogo contra o Fluminense, era uma sequência aí de 2 jogos, porque havia uma partida atrasada e agora a partida do Castelão, e o Ceará recolocou o seu trem nos trilhos, tá. Sem drama, vitória com autoridade, com imposição, retomando aquela face de um Ceará que a gente viu sobretudo no começo da Série A, muito dominante dentro do seu estádio, conseguindo encontrar as brechas dentro das partidas, tá, para fazer o seu resultado. 2-0. Dá uma respirada considerável, né, Cássio? Sem dúvida alguma, inclusive até para Pedro Raul também, tá. Assim, já Sim. já tem 9 gols no campeonato, se aproxima do segundo dígito. Eh, Mauro Bastos, o historiador do Ceará, até trouxe o dado, assim, é raro, tem Petróleo, tem Felipe Azevedo, tem Vina, se eu não me engano, o recorde principal é de Vina, com 13. Então, e Pedro Raul vai se aproximando desse dado. Mas enfim, isso é uma questão individual, mas que Léo Condé inclusive tratou como importante até essa recuperação de Pedro Raul para essa reta final da Série A. E sobre essa classificação, na hora que a gente olha ali no canto da tabela, os resultados, e o Ceará consegue quebrar essa sequência, primeiro que todo mundo teria assinado, o torcedor do Ceará, 3 pontos para o Fluminense, 3 pontos para ali, aqui ó, erro, cada um ganha no seu estádio, ponto. Eh, Essa tranquilidade ela acaba vindo inclusive para não precisar ter drama no Clássico Rei. Assim, porque esse Exatamente. resultado ter sido alcançado antes de, porque ali o Fortaleza ensaia uma reação, aí de repente o Ceará vai patinando. Não vai acontecer agora. Mas assim, em algum momento esse não é possível que a galera tá reservando um X, Não é não é possível, né, possível cara? assim que que vão, mas não acontecerá, assim, eu diria que prova porque você fala aqui, fico qual, mas Cássio prova Cássio Cássio ele tem eu tenho um certo temor. um personagenzinho aqui no ombro dele, que impede ele de concluir frases que podem gerar qualquer recorte futuro, né, Cássio? Mas deixa esse seu censurador aí pra trás e complete sua frase. Isso, só um registro, até achei aqui, enquanto o Fred estava falando isso, consegui achar aqui a postagem de Mauro Bastos, são 13 gols de Vina mesmo, tá, o maior artilheiro do Ceará numa edição, 12 Thiago Galhardo, 19, 11 de Petróleo em 86, 11 de Felipe Azevedo, 10 de Ramon, Volney, Mendoza, Speed Mendoza, e aí tá Pedro Raul empatado com outros vários nomes com 9 gols.
Enfim, sobre esse X que não vai acontecer, pelo menos nessa edição. E se acontecer, é um problema naturalmente do Ceará. Muito mais do que seu. Muito mais do que meu, mas não acontecerá. A tranquilidade para um clássico rei. Primeiro, o Ceará venceu esse jogo na ida, fazer um lailô. São os elementos que para uma campanha acabam ficando. Se o Fortaleza cai, eu disse, meu irmão, 6 pontos com o Ceará vai se sentir muito uma parte muito importante, melhor dizendo, desse rebaixamento. Sim. E isso para a rivalidade é importante porque são 7 anos de Fortaleza na primeira divisão. Eu sei que isso aqui é o bloco do Ceará, mas essa relação que o Fortaleza teve desde o título da Série B em 18, esses 7 anos consecutivos na primeira divisão, só com campanha de G10, campanha de G4, de Libertadores, assim, e de repente, e o Ceará não conseguindo isso, chegou a ficar 5 anos da primeira divisão, mas não conseguindo isso, de repente ter um pouquinho, esse sabor, um pouquinho, de, mas no dia que caiu, foi papai aqui, vovô no caso, que é responsável direto. Que é o responsável direto, em caso de sucesso no Clássico Rei. Um Clássico Rei que o Ceará chega depois de dar uma patinada na tabela, com com fôlego na classificação e com tranquilidade para um jogo desse que, na arquibancada, o torcedor. Veja, com essa tranquilidade recuperada, o torcedor do Ceará vai querer fazer. A parte do Ceará. Vai querer fazer parte desse carimbo. Absoluta. Não, mas vai querer fazer parte desse carimbo da possível queda do Fortaleza. O Ceará quer fazer. O torcedor do Ceará quer fazer o seu mesmo. Caiu porque apanhou as duas. E vai tentar transformar esse jogo como jogo que sentencia ou que encaminha o rebaixamento, tá? Mas para o Ceará ter conquistado essa situação confortável, a gente traz aqui o complemento da rodada, tá? Porque o Ceará vence o Fluminense e Cássio, literalmente, ele é o vencedor de toda a parte de baixo, porque só ele venceu. Só o Ceará venceu. Inter e Atlético Mineiro empataram em 0-0. São equipes que estavam ali próximas ao Ceará, né? Estavam com os mesmos 35 pontos do Ceará. O Ceará, mesmo perdendo o jogo atrasado, o Ceará ganhou 2 posições nessa rodada. Né? Porque, o Inter tinha os mesmos 35 e o Atlético tinha 36. Esse empate fez com que o Ceará ultrapassasse os dois, tá? E o Red Bull Bragantino também ficou com 36, tá? O Ceará ultrapassa o Red Bull Bragantino, que perdeu na Fonte Nova por 2-1. Ou seja, você se descola um pouco ali dos seus adversários mais diretos, inclusive, Cássio, por uma eventual vaga na Sul-Americana, tá? Nesse momento, o Ceará, ele entrou na zona da Sul-Americana clássica, que é o G12. Exatamente. Mas já sabemos que já é G7. Já existe G13. Não, veja, se existe o G7, quanto mais o G13. Assim, Palmeiras e Flamengo estão lá e eles empurram essa fila. A Copa do Brasil, nesse momento, os 4 semifinalistas estão à frente do Ceará. Os 4. O mais próximo é o Corinthians, que tem 44 pontos a mais. Então, assim, a chance do campeão da Copa do Brasil ficar à frente do Ceará é gigantesca. Isso já vira G14. Se o Atlético Mineiro, que está uma posição atrás, ganhar a Sul-Americana, significa que o Ceará ainda teria uma reserva. Tipo, deu tudo errado e ainda poderia ter o Atlético. Então, nesse cenário, essa vitória, ela colocou o Ceará na zona da Sul-Americana clássica, né, que é até o 12º lugar, mas bota assim dentro de um cenário na prática. Hoje, o 14º vai, certo? Sim. O 14º vai. Primeiro que o Corinthians não vai virar 14º nesse momento. O 14º tem 2 pontos a menos que o Ceará. É um time Bragantino que não ganha de ninguém nesse momento. Tem 4 derrotas. E isso pode virar até 15º que o Atlético Mineiro ganha. Mas esqueça o Atlético. O Ceará, nesse momento, para não ir à Sul-Americana, ele teria que virar um 15º sendo ultrapassado pelo Bragantino, que ainda tem um recorte para quem viu nossos outros vídeos do filho. O Bragantino é o pior time nos últimos 10 e 8 jogos. Pior do que o Sport. Pior que o Sport. Nos últimos 10 jogos. Então, nesse momento, deu a tranquilidade para o campeonato, é óbvio, é evidente. Mas essa vaga da Sul-Americana, a gente vê quando flerta, a Libertadores, essa ficou para trás. Já acabou. Ainda que tenha G7, com a possibilidade de ser G8. Houve um momento, mas era antes dessa curva negativa que o Ceará teve de 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas. Mas a da Sul-Americana
que chegou a ficar ali com uma certa, pô, vai ficar na primeira divisão, mas não vai para. Nesse momento, eu acho assim que beira o improvável o E foi Ceará muito fora da da Sul-Americana. E Sul-Americana. foi muito fruto dessa rodada, tá, Cássio? Repito, o Ceará vence o Fluminense, o Red Bull Bragantino perde do Bahia, congela, Inter e Atlético Mineiro empatam, tá, congelam. E aí, aqui a proteção para diminuir o risco do rebaixamento. O Vitória perde do Cruzeiro e Fortaleza e Santos empatam. É, Não poderia haver eu resultado tava. melhor. Fred tá concluindo a parte do rebaixamento, mas o rebaixamento, ele assim, nesse momento, segundo a UFMG, é 2,9%. Isso é o risco de rebaixamento. Se você olha pelo outro lado, a chance de permanência significa que ela já passou de 97%. Eu sempre trago o dado que Thiago Minhoca é estatístico por formação, diz que de 96% para cima é irreversível. É quando essas probabilidades. E olhando pela ótica da permanência, é o que o Ceará tem. A permanência do Ceará ela foi alcançada na prática Com esse resultado. com esse Até porque resultado. ele estanca a crise, ele Isso. acalma, ele muda Mas já da cenários. parte basicamente ali na matemática quase, Sim. porque não vai perder 7 rodadas seguidas. Exatamente. Veja, se perder 7 rodadas seguidas, talvez caia. Mas assim. Perder 7 rodadas seguidas cai, Talvez, mas tem que perder. não é o natural. Isso. Né? Então, nesse momento, a gente vai ver essa curva agora com o Fortaleza, mas nesse momento, para mim, a zona de rebaixamento mostrou aquela tela, mas para mim ficou para trás. A partir de agora, acho que a lógica do raio-x do Ceará é em que momento vai ser consolidado A a Sul-Americana. Sul-Americana. Essa tela aqui, Cássio, na verdade é a seguinte: o campeonato inteiro na margem de segurança. Primeiro, sempre acima do 17º colocado. Aqui a gente tem as distâncias, tá? A linha azul é a pontuação do 17º, a linha amarela é a pontuação do Ceará. O 17º mudou ao longo do campeonato, obviamente. Mas o azul é sempre a figura do 17º. Não importa se o Vitória, se o Fortaleza, se o Santos, tá? Cássio, desde a sétima rodada, na sétima rodada o Ceará abriu 4 pontos. Nunca mais baixou de 4 pontos. Sempre que ele acabou sendo ameaçado, porque 4 pontos, queira ou não, você tem a ameaça da ameaça, que a gente chama, né? Agora ele estava vivendo essa ameaça da ameaça. Tanto é que o 9 tinha virado 4, ou seja, Exatamente. queimou essa gordura aqui. Ele já foi 4 na 22ª, virou 9 na 25ª, voltou a ser 4 na 29ª, e agora vai para 7 pontos, tá? Ou seja, tá na 25 rodadas. 25 rodadas. 25 rodadas, tendo uma rodada de folga. De uma margem de segurança absoluta. E a partir de agora, 2 rodadas de folga. Ou seja, o campeonato está na 31ª rodada e o Ceará já está na 33ª. Isso. Assim. A segurança do campeonato. E, Cássio, o que é importante a gente ver é que assim, caiu, voltou. Não, é o campeonato inteiro em segurança. A única forma de observar que tem o copo vazio disso aí é que essa lógica, durante muito tempo, ela também foi em relação à zona da Libertadores. Sim. Ela também estava ali, ela estava no flerte, enquanto aqui era a ameaça da ameaça, era o flerte do flerte. Sempre foi isso. E enquanto no risco o Ceará sempre respondeu, e acaba aqui, no flerte do flerte, onde era o jogo que entrava, ele sempre falhou. Isso. E aí isso fez que quase que desenha o campeonato dele. que aí ele fica exatamente nessa campeonato de Sul-Americano clássico, numa né? estabilidade. Mas veja, para quem subiu, porque o Novo Horizontino perdeu do Novo Horizontino. O Goiás venceu o Novo Horizontino. Desculpa, o Novo Horizontino perdeu a vaga pro Goiás na última rodada. Perdeu pro Novo Horizontino mais do que pro Goiás, mas Isso, mas porque ele não fez, detalhe, ele foi para a última rodada para fazer a parte dele contra o Guarani, acabou e não fez. Se vencesse, tava na primeira divisão, mas na hora que não fez, ficou depender de outro jogo que o beneficiou. Subiu no limite. Não fez um investimento pesadíssimo. Veja, embora o orçamento fosse maior do que o do Sport, mas o investimento em direitos econômicos foi menor do que o do Sport. E aí, nessa situação, ter um ano de meio de tabela, ou seja, de tranquilidade, de suposta tranquilidade, Fred, assim, eu acho que tá no lucro demais, tá? Não, total. E ainda você vai para os outros elementos, ganhou o estadual, sim, o invicto, ganhou o bicampeonato, e se você for para a Copa do Nordeste, perde do Bahia na última bola. Na última bola, na semifinal, jogo único em Salvador. Isso, semifinal com uma bola no último jogo. Aliás, no único jogo. Foi um campeonato inteiro em segurança, a gente sempre trouxe aqui. É alerta do alerta, é sinal amarelo. Nunca teve aqui. Teve a chance de deslanchar, não respondeu. Teve a chance de entrar no buraco sempre respondeu. Sempre respondeu. Tá?
E aí, Cássio, a gente tem aqui a nossa página do Power BI de projeções, tá? Que projeta ali para o Ceará, se mantiver o seu aproveitamento geral, terminar com 46 pontos. Se a proporção casa fora for mantida, como o Ceará ainda tem 4 jogos como mandante, ele iria a 47 pontos, tá? E essa é a projeção ali do Ceará. Se atingir 50% de aproveitamento na reta final, terminaria com 48 pontos. O Ceará que tem a segunda tabela mais difícil daqui para frente, tá? Só o Fluminense tem a tabela mais difícil. A gente sabe que a reta final lá do Ceará, Cássio, é contra Mirassol, Não, Cruzeiro, Flamengo e e Palmeiras, isso é né? que Os era o 4 risco. primeiros colocados. Isso era o risco. Mas eu vou tirar o Mirassol, ainda que então, mesmo Porque é como tá, Mirassol em Mirassol, né? dificílimo. Mas é muito pior depois. E a gente sempre dizia aqui, ó, o Campeonato do Ceará vai acabar na 35ª rodada. Dali para frente é bônus. Sim. O Ceará não poderia depender de algo além De da nada, 30ª nem de um ponto. e não vai E precisar. não vai precisar. A tendência é que não precise, tá? Por Nem isso para que, nem para Sul-Americana. por isso que existia o alerta sobre o Ceará, Cássio. Não era porque a gente projetava 38 rodadas, é porque a gente projetava 35. Talvez 34, porque o Mirassol fora ficou pesado, né, na reta final. Mas o Ceará distensionou isso ao vencer o Fluminense, tá? Aqui as projeções de pontuação que a gente tem trazido em todas. A menor projeção para o Ceará hoje é de 46 pontos, o que garante ali 100% de aproveitamento, tá? A chance de cair, Cássio já trouxe, está abaixo de 3%. Então o Ceará está absolutamente encaminhado aí a sua campanha, a sua presença na Série A de 2026. E aí, Cássio, o que resta é o que a gente já trouxe aqui na abertura, né? Resta essa chance de transformar 10 pontos que tem de vantagem sobre o Fortaleza em 13 na quinta-feira, uma distância gigantesca. Quando você compara os investimentos, fica algo abissal, mas mais do que abrir 13 pontos sobre o Fortaleza. Talvez se o Ceará vencer na quinta-feira, pode considerar, os torcedores do Ceará vão considerar dessa forma, as redes sociais do clube talvez façam algo nesse sentido, quase que o checkmate para a permanência do Fortaleza, né? Sobretudo porque, como o Cássio disse no início do vídeo, não seria uma vitória, serão duas, caso vença mais um clássico. 6 pontos. E aí você vai fazer o cálculo, com 6 pontos o Fortaleza estaria fora. Exatamente, com Aí 6 pontos. você vai fazer Aí quando esse terminar o campeonato, você bota 6 pontos pro Fortaleza aí, de repente fica. fica, aí tu tá dizendo, ó, foi, como o É, Cássio disse, foi o Ceará vovô. que agiu diretamente, né? Na Mas semana veja, isso, passada, a gente veja, isso trouxe. não acontecer. Esse quadro aqui Isso na semana passada, Cássio, era um X e uma interrogação. a gente. Vê como Por isso mudou que o o raio-x é desenho. de cada rodada. A gente faz 500 programas porque Não, com cada por rodada. isso se chama raio-x e não Bíblia, né? É, Ou exatamente. Constituição, né? Exatamente. E nesse caso, a gente tá brincando, se o Ceará ganhar. Mas assim, se não ganhar, pode acontecer tudo na mesma situação. A questão é que, para o torcedor do Ceará, pode ser um jogo especial. Veja, no fim das contas, o Fortaleza de repente pode ganhar o jogo e no fim das contas cair e o Ceará ir para a Sul-Americana do mesmo jeito. Ou seja, não alterar o destino de ninguém, nem mesmo da Sul-Americana do Ceará. O meu ponto é que, para o torcedor do Ceará, pode ser assim uma noite que o torcedor do Ceará, apesar de se você abrir. Não tem uma bolinha verde do Fortaleza assim a sequência de resultados do Ceará sobre o Fortaleza é É gigantesca. gigantesca. Mas no brasileiro, pelo que o Fortaleza fez nos últimos anos, poder ser uma parte. Tanto é, quantos Lailos o Fortaleza tem nesse campeonato? Assim, se for o caso, assim, quantos assim, o Fortaleza foi lá e zerou, assim, perdeu os 2 jogos? Então, nesse caso, se isso acontecer, o Ceará seria esse time Sim. e teria o papel de parar essa sequência que o Fortaleza vem construindo. Então, acho que para o torcedor do Ceará, ainda que, repito, mesmo que dê Fortaleza, talvez não altere o destino dos dois, mas para o Ceará, se vencer, o torcedor do Ceará vai dizer: a minha parte na sua queda é gigantesca. Gigantesca. A fatia do Ceará fica Então, com a gigantesca. tranquilidade, ganhou o direito de fazer um clássico muito. Aquele filme da cartaz. Inclusive, cartaz não, tá mais em troca. A Hora do Mal. Assim, tu já assistiu? Não, Tu não não eu gosta? trabalho muito com terror, não. Mas esse é bom. Ele tem a tua cara, inclusive. A Hora do Mal. Vou assistir em breve, tá? Mas é isso. Eu acho que Cássio definiu muito bem. Aqui é a hora do mal, tá? O Ceará entra para fazer o mal
E esse mal, de fato, é o mal, porque a gente já fez análise do Fortaleza, você pode ir ao vídeo, tá? Do Fortaleza que está disponível no nosso feed. Os caras devem ficar. Os caras lá do Fortaleza, no outro vídeo, ficam dizendo que Fortaleza é capaz. Veja, mas é a É a ótica ótica, de o cada programa time. Esse é é do Ceará. anunciado, é sobre a ótica de cada um. Me prometeram que o Fortaleza ia escapar no outro vídeo e tal. Aqui é o seguinte, a hora do mal. Esquece esse chance de afundar o rival aqui, tá? Cássio renomeou aqui o programa A Hora do Mal e vamos ver se o Ceará impõe, né, essa sentença ao Fortaleza, que não é o cheque, não é definitiva, não, o Fortaleza não vai derrubar o Mas é o que rei, você fala, na hora que mas terminar é o aquilo, campeonato, o cara vai dizer, ó, bota 6 pontos aí. é Vai aquilo pra que no onde? xadrez a turma é checkmate em seis movimentos, né? Já desenha ali. Ah, pensei que fosse cheque pastor aquele início do jogo, mas não, é Não, cheque. não, É o cara olhando pro futuro mesmo, né? porque os caras que entendem, Cássio, não precisa chegar no checkmate não, tá ligado? Jogo profissional. O cara olha assim, tem nada acontecendo, pra Aí quem o não cara entende. Aí o disse, cara faz assim, já ganhou. eu vou morrer aqui. Já larga, o cara larga mesmo, os caras que entendem largam. Não, o O perdedor perdedor já larga, já identifica, porque os caras jogam muito, até o olhou perdedor. ali e disse, casa caiu. É. A bola vai da esquerda ali, vai cruzar na área, é É. gol. Morri. E aí, derruba aí o rei, tá? Mas é isso, o Ceará conseguiu distensionar sua campanha porque tava tudo se caminhando, Cássio. Veja só, um empatezinho no Castelão entre Ceará e Fluminense desenhava um cenário extremamente tenso para quinta-feira. Agora a atenção foi toda pro lado do Fortaleza e pro lado do Ceará vira esse jogo de fazer o mal, tá? Certamente o Ceará vai esgotar todas as suas entradas, toda a parte do Castelão destinada ao Ceará estará absolutamente lotada, até porque é um mandante, tem os check-ins, tem toda a parte de maior conforto, né, para aquisição do ingresso, para os lugares do estádio. Tenho minhas dúvidas como será a ocupação por parte do Fortaleza. Eu vou. Aí o cara do Fortaleza, não posso dizer o que eu disse do outro. É, Eu acho que a turma vai. Cássio está acreditando que a turma do Eu Fortaleza acho que vai vai. criar uma Por, mobilização. Eu acho porque que ganhou do Flamengo, empate com o Sexto não pode. Ah, é hora de não, de fato, mas é porque não vinha extremamente mobilizada antes, né? Foi um brasileiro de cadeiras vazias ali. Mas quando tem o Castelão todo, como é só um pedaço do Castelão, a média do Fortaleza é suficiente para preencher o espaço destinado ali, tá? Ao visitante, mesmo que nos clássicos eles façam muito mais do que 10%, eles dividem o estádio de uma forma aí minimamente equilibrada, tá? Então, Cássio, é isso. Dessa forma a gente fecha a análise sobre o Ceará. Acredito que no próximo raio-x, todos os nossos cálculos aqui vão estar sendo direcionados para a Sul-Americana. Caso tenha uma derrota no clássico e uma rodada muito ruim, a gente recalcula a Olha rota aí. ali. Olha ali. Mais o Se 2,9. voltar para 4, aquela estatística Aí o que, Ceará vai ter que fazer o que fez o campeonato inteiro. que é responder Que é responder. positivamente, tá? Mas eu acredito ali que o desenho é cada vez mais começar a fazer as contas da Como é que Sul-Americana. tá a odd desse clássico? Tem que dar uma olhada. Posso olhar aqui no celular, tá? Veja, Se você me der aí 30 veja, segundos, enquanto tá? aí. Para abrir Veja, porque o aplicativo da Bet Nacional. nesse. Eu. Cara, de empate. Aplicativo da Bet Nacional sendo aberto aqui, tá? Pra gente chegar nesse clássico. Brasileirão Série A. Quinta-feira. Equilibrado, viu? Quando diz aí? Equilibrado. 2,43 Ceará. 3,15 empate. 3,08 Fortaleza. O Fortaleza voltou a jogar, jogou bem esses últimos Jogou jogos. bem, jogou E, bem. obviamente isso entra não é o FMG que é só resultado, não. Isso entra entre outros critérios para estar isso. Eu acho que é isso aí mesmo, tá? É um Ceará com 10 pontos a mais, mas que em campo, nesse jogo específico, vai ter ali, talvez tenha um quê de equilíbrio. É um cenário de equilíbrio, tá? E aí a gente abriu aqui o aplicativo. Apesar de o jogo do Ceará encaixar assim, absurdamente com o Fortaleza. Vamos ver sem Vojvoda, né? Se era... Porque quando pegou o Vojvoda, meteu 3-0 no Santos. O Ceará atropelou o Santos de Vojvoda. O Ceará não gosta de Vojvoda, né? Por enquanto é de Vojvoda. A gente vai saber se não é do Fortaleza, tá? Viu como foi rápido? Eu abri aqui, Cássio não estava nem ensaiado. O Cássio pediu aqui, em 20 segundos, eu estava com o aplicativo da Bet Nacional aberto. A gente pode fazer a aposta aqui. E já faz tudo muito rápido. Inclusive, se você ainda não tem uma conta na Bet Nacional, você pode abrir
com o código podcast45, é importante para a gente dar essa resposta, mostra o nosso alcance, tá? Você pode entrar no blog de Cássio, vai aparecer uma propaganda da Bet Nacional. Se você clicar ali, não precisa nem colocar o nosso código, já vai direto. A mesma coisa em qualquer página do NE45, você entra no maior portal de cobertura de futebol do Nordeste, vai surgir o banner da Bet Nacional, você clica nele, abre sua conta, já está dentro do nosso código, é muito importante pra gente, tá? Se você já fez, se você já tem uma conta na Bet Nacional com o código do podcast 45, aí a gente vai para aqueles pedidos básicos aqui dos finais dos vídeos, tá? Que a gente deveria fazer no meio, no começo, mas a gente guarda sempre por fim. Que é Um dia a quem... gente aprende. mas no final, cara, se é a turma que tá mais abraçada com a gente. O problema é esse, que quase todos no final já são assinantes do canal, já ativaram as notificações e sempre deixam as curtidas. Mas se por um acaso você não fez uma dessas etapas, a hora de fazer agora, tá? Curte, joga o link aí nos seus grupos de WhatsApp, deixa nos comentários a sua impressão, suas visões sobre o nosso conteúdo, tá? E fundamentalmente se inscreve no canal e ativa as notificações, tá? É importantíssimo para que o nosso trabalho possa continuar. Esse estúdio aqui que a gente montou e parcelou em muitas e muitas e muitas e Esqueça muitas e isso. muitas parcelas, e essa próxima veio Esqueça pesada. isso. Veja só, de cabo em cabo, de adaptador em adaptador, Você tá com um descasamento de fluxo de caixa. tô com descasamento de fluxo de caixa, porque de cabo em cabo, de É, adaptador em é adaptador, isso que a turma joga hoje em dia na Rodrigo mesa. Carvalho esfaqueou. Aí eu mandei pra ele a conta, ele riu. Fez assim, PQP e riu. É muito bom rir, né? É isso. São os nossos gestores. Descasamento de fluxo, problemas pela frente. The Last Dance do CNPJ do 45 minutos, tá? Mas você pode nos tirar dessa aí, ajudando pelo menos. Não precisa virar sócio. Veja, se nesse momento. Se virar sócio do nesse nosso clube, momento, melhor ainda. Se nesse momento estiver falando pra ninguém, tá morto. Tá morto. Se você tiver aí, é porque a gente tem alguma chance de reverter. Se você esse ouviu essa quadro. frase, a gente já. Só, esse cara, a minha parte eu fiz. Pensa assim, a minha parte eu fiz. Abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.